Bom dia, vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos a grande satisfação de receber aqui nosso amigo, professor e César Eduardo Fernandes. O professor César é professor titular da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, presidente da Associação Médica Brasileira em seu segundo mandato. Eu não vou discorrer aqui toda a qualificação do professor César, mas acho que vale lembrar que ele foi presidente da SOGESP, presidente da FEBRASGO, presidente da SOBRAC, inúmeras entidades. E, muito importante, que é um amigo nosso, amigo da casa. Então, o professor César vai nos falar hoje sobre o panorama atual do ensino médico no Brasil. Um tema que ele está muito envolvido, tem participado de diversas reuniões em Brasília, em diversos colegiados, que ele vai poder falar para nós aqui. E, além desse panorama, nos falar também sobre essas novas medidas que foram tomadas, como o ENAMED, o ENAD, e essa avaliação das escolas, e que ele participou também da demografia médica no Brasil. Então, acho que tem uma experiência que ele pode trazer para nós aqui. Então, eu agradeço em nosso nome, viu, César, a sua presença aqui mais uma vez. A palavra é sua, por favor. Por aqui, né? Bom dia, pagando um pouco. Bom dia a cada um de vocês. É sempre um motivo, verdadeiramente falando, não por questões protocolares, é um motivo de grande alegria vir aqui. E eu agradeço isso ao professor Edmundo, que, apesar de ser o professor Edmundo, o trato como um amigo querido, tendo em vista a longa relação de amizade que construímos ao longo de tantos anos, né? A vida nos aproximou por afinidade de temas dentro da ginecologia, né? Sempre trabalhamos na área da ginecologia endócrina, né? Então, desde menininhos de calça curta, dos bancos acadêmicos, a gente se conhece pela contemporaneidade, né? Então, agradeço, vejo nessa atitude do professor Edmundo de me convidar, vejo um carinho, uma consideração, pelo que sou muito grato, viu, professor Edmundo? Tenho aqui um amigo da minha infância, o professor Nilson Roberto de Mello. Ambos fomos criados lá na Grande Martinópolis, né? Aquela metrópole, né? Daquela macro-região capital, né? Vejo a Silvia, que me acompanhou nos primeiros passos, né, Silvia? Nos pontinhos lá, fazendo, na época que fazíamos episiotomia em todo mundo, né? Lá na Cruzada Pro Infância, né? Junto com a professora Marilena Cury, né? E vejo cada um de vocês, o Jesus, que é amigo, Gustavo, Zé Maria, e me perdoe, tantos outros aqui, pelos quais tenho carinho enorme, né? Colegas que me distinguem, o Jorge agora que mais parece lá com o careca da Previdência, né? Então, amigos que me são muito caros, muito queridos, me sinto muito acolhido aqui, né? Então, eu não podia usar outro qualificativo a não ser dizer da alegria de vir aqui, de encontrá-los, né? E de, no caso aqui, abordar um tema que é uma preocupação certamente de todos nós, né? Pelos colegas que estão aqui, né? Tem alguns poucos jovens, mas a maioria contemporâneo da época em que nos formamos, e que isso não era uma preocupação nossa, né? Nas escolas que nós nos formávamos, eu me formei aqui na Santa Casa de São Paulo, e naquela época, as escolas que tinha aqui em São Paulo, a Escola Paulista, claro, a USP, a Santa Casa era escola que não tinha dúvida quanto à qualidade de formação, todos que saíam dessas instituições, estou falando aqui apenas da capital paulista, mas algumas outras cidades do Brasil, mesmo aqui do estado de São Paulo, nós tínhamos formação de egressos de medicina excelentes, né? O cenário de hoje é completamente diferente, né? É completamente diferente. Quem viveu aquele tempo e tem consciência da realidade que nós estamos vivendo hoje, sabe da tragédia que nos assolou, né? Na verdade, uma tragédia. Eu trouxe alguns slides aqui para compartilhar números, né, com vocês,
vocês certamente têm bom conhecimento, acho que vou reprisar algumas coisas que são do conhecimento de vocês, né? Então, nós vamos procurar fazer ao longo desse tempo aqui... Avança, volta e o pointer. Tá? Esse, o pointer vira o mouse. Esse avança, né? Então, nós vamos falar sobre esse panorama complicado que nós estamos vivendo no ensino médico do Brasil. E vou dividir minha apresentação em duas partes, por assim dizer. A primeira parte, nós vamos falar da graduação médica. E a segunda parte, algo que a gente tem falado pouco, mas que tem me preocupado muito, que é a residência médica. A residência médica parece que ela está à margem dessa discussão. Ninguém fala da residência médica como se tivesse uma maravilha. Vocês vivem aqui, né? Essa não é a realidade. Né? Essa não é a realidade. Isso aqui é o benchmark, é onde todos comparam. Aqui é a excelência, é o padrão de referência para onde todos olham e procuram, enfim, copiar a excelência que tem aqui. Mas está longe de ser a realidade. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho de residência para que a gente vá exercitando uma crítica sobre isso, porque eu acho que dentro em breve a residência vai ter que ser dissecada também. Ela vai ter que ser dissecada. Nós temos residências excelentes, já antecipo, e temos residências que, para serem sofríveis, precisam evoluir muito. Né? Então, nós temos uma situação precária na residência no Brasil, e eu vou trazer alguns temas para reflexão. Né? Então, primeiro, a graduação médica e alguns dados da demografia, feito aqui, né, pelo professor Mário Schaeffer, da Saúde Coletiva aqui da USP. Nós somos parceiros, a MB é parceiro, então contribuímos com dados que fornecemos, com alguns subsídios financeiros para que se faça essa demografia. E ela nos ajuda muito. Né? Aqui nós temos dois comparativos, na tela da esquerda e na tela da direita, em que nós podemos ver como estávamos agora, recentemente, em 2025, e a perspectiva para 2035. Né? Esses dados de 2025, da demografia médica, que foi lançada em março de 2025, na verdade, eles se referem a 2024. Foram dados fechados em 2024, dezembro de 2024, apresentados na demografia de 2025. Já se passaram desses dados, portanto, mais de um ano. Né? Então, nós apontamos em 2025 um total de 635.706 médicos. Esse é o número de médicos que tínhamos em final de 2024. O número absoluto ele diz pouco, nós temos que colocar o número por população, né? E normalmente se usa o denominador de 1.000 habitantes, isso no mundo todo. Né? Então, nós temos no Brasil hoje 3 médicos por 1.000 habitantes. Isso é pouco, isso é muito. Os países da OCDE, né, tem 3,70. Todo mundo usa a OCDE como referência. Não sei se ela é a referência. Se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm 2,7. O Japão também, 2,7. Então, nós estamos melhor que o Japão e melhor que os Estados Unidos. Né? Nós temos que levar em conta não só a questão numérica, como a questão da qualificação, da formação. Está claro para nós que eles estão formando muito melhor do que a gente. Então, 2,7 deles é muito mais do que os 3 que nós temos aqui, pela qualidade da formação que se tem lá. Né? Mas, enfim, todo mundo fala que ainda precisamos de mais escola, porque precisamos chegar a 3,7. O nosso problema é de provisionamento de médico em diferentes regiões. Né? Nós vamos mostrar daqui a pouco, a gente tem um provisionamento muito distinto. Né? E as mulheres já ultrapassaram, as mulheres são maioria, né? 2024 já eram 50,9%, portanto, a maioria de mulheres. Previsão para 2035, mais de 1 milhão de médicos, quase que 1.200.000 médicos, 1.152.000, o que já vai passar de longe os números da OCDE, 5,2 médicos por 1.000 habitantes, e os homens vão diminuindo na profissão médica. Essa é a perspectiva, chegar daqui a 10 anos com quase 56% de médicas mulheres. Claro que essas médicas mulheres estão muito na base da pirâmide, são mais jovens. Se você vai pegar o alto da pirâmide, ainda você tem mais homens. Né? Então, as mulheres têm muito a progredir, tanto na gestão, como em cargos mais relevantes dentro da medicina, porque esse fato da chegada das mulheres é um fato muito recente, de umas 2 décadas. Não quer dizer que a coisa ainda é dominada por mulheres. Mas espere um pouquinho, né? Que eu tenho quase que convicção, né? Que dentro em breve as mulheres certamente ascenderão a esses cargos de importância na medicina. Então, essa é a realidade. Nós temos mais mulheres, acho que isso é uma coisa boa na medicina.
e o número de médicos é que é o problema, o número absoluto. Então, não basta, então, olhar o número de médicos, né? Tem que olhar a desigualdade na distribuição que nós temos de médicos. Então, aqui dá uma boa ideia o que está aqui. Nas 48 cidades que têm mais de 500 mil habitantes no Brasil, que tem 1/3 da população, 31%, nós temos 58% dos médicos. Então, os médicos estão concentrados nas grandes cidades, né? Depois você pega as cidades com menos de 50 mil habitantes, onde tem outro terço da população, você só tem 8% dos médicos nas cidades menores. Isso falando do Brasil, né? Nos estados também é diferente. Quando você olha os estados, esses pontinhos, que são os pontinhos mais claros, né? Aqui você tem um número de médicos, né? Nesse gráfico aqui. Então, quanto mais escuro é o menor número de médicos, né? E quanto mais clarinho, maior número de médicos. Você vê que há uma diferença nítida, né? Dá quase que para passar uma linha aqui onde estão os médicos concentrados, principalmente na região sudeste, né? Sul de Minas e São Paulo e os estados do sul. Você tem alguns pontos, como o Distrito Federal, tem bastante médico, mas o maior número de médicos está centrado na região sul e sudeste. Isso tem muito a ver, não na distribuição do médico, no número de médicos, com o que aconteceu a partir da Lei dos Mais Médicos. A Lei dos Mais Médicos foi em 2013, né? Então, aqui nós temos 2 décadas, uma que vai até 2013, portanto, antes da Lei dos Mais Médicos, uma década anterior a 2013 e uma década posterior a 2013. E nós vemos que, na primeira década, se criaram 92 novos cursos, né? Uma criação bastante grande de cursos em relação às décadas anteriores, né? O Brasil tinha muito poucas escolas de medicina antes de 2000. E agora, olha o número de 14 a 24, 225 escolas de medicina foram criadas. Tem mais um decreto do governo para a abertura de novas escolas, um chamamento, é assim que é o nome, um chamamento para a criação de novas escolas de medicina, com 95 escolas de medicina já aprovadas, e o governo quer plantar essas escolas de medicina em municípios menores, com a crença, que se mostra equivocada ao longo do tempo, de que plantar uma escola de medicina em uma cidade menor, mais carente, vai ali fixar o médico. Não é verdade. Ele forma e a primeira coisa que ele quer fazer é vir para os grandes centros, porque ele tem noção de que a formação dele é precária e, claro, ele quer melhorar a formação e vai buscar isso nos grandes centros. Ele não fica radicado lá. Então, tem 92 escolas por chamamento médico para cidades pequenas, e você tem aproximadamente 250 por decisão jurídica para abertura de novas escolas. Você soma esses dois conjuntos aí, 300 e poucas escolas previstas para abrir aí, você junta com as 448 escolas existentes em dezembro de 2024, faz uma continha aí, você vê que daqui a pouco tem mais de 700, 800 escolas de medicina a continuar nessa passada, que é tudo que não nos interessa pelos resultados que nós vamos ver daqui por diante, né? Não bastasse aumentar o número de escolas, as escolas aumentaram o número de vagas. Muitas escolas, particularmente as escolas privadas, aumentaram o número de vagas. Então, você tem aqui, na parte inferior da barra, o número de vagas, né, que foi o número de vagas em escolas que foram criadas, e você tem marronzinho mais escuro, o número de novas vagas em escolas já criadas. Você vê que mais ou menos 1/4, né, a grosso modo, das vagas hoje existentes não foi por criação de novas escolas, foi por aumento de vagas nas escolas já existentes. Se você soma aqui esses dois números, estou enxergando pouco, não está tão focado, mas 38 e pouco, é 50 mil. 50 mil novos egressos de medicina a cada ano. A cada ano. Esse é o número de médicos que vai formar no Brasil, que, claro, permite aquelas projeções que eu falei, de quase 1.200.000 em 2035. Então, vocês vão montando o cenário do que nos espera para os próximos anos, né?
Este ano, nós tivemos o exame que todos vocês sabem, o ENAMED, né, que é uma modalidade do ENAD, que já existe o ENAD, feito para todo o ensino superior, né, todas as faculdades existentes, não apenas as de medicina, e o ENAMED foi tirado do ENAD e foi adaptado para ser um exame específico para egressos de medicina. Tá? E o ENAMED, ele tem uma característica de prova, né? É uma prova apenas cognitivo-teórica, não tem prova prática, né? E o formato de prova é uma prova de 100 itens de múltipla escolha. Eu vi a prova, achei uma prova bem feita, uma prova bem cuidada, né? Com questões que, para um médico egresso do curso de medicina, não são questões de extrema dificuldade, precisa de um especialista para resolver. São questões bem formuladas, são 100 questões, prova objetiva com 100 questões, né, de múltipla escolha. A abrangência nacional foi feita em 200 municípios, né, e o conteúdo para a prova foi a base curricular das diretrizes curriculares nacionais de medicina. Né. A divulgação, a prova foi realizada o ano passado, em outubro, né, 18 de outubro de 2025, foi feita em todo o território nacional. Os resultados individuais não são dados a conhecer, apenas o aluno sabe a nota que ele tirou. O que foi dado a conhecer foram a classificação das escolas médias. Este exame não se propôs, embora tenha mostrado resultados de proficiência das escolas, mas ele não tem a proposição de ser um exame de... Não tinha. Agora estão pensando em transformá-lo num exame de proficiência, ao mesmo tempo em que ele se propôs a ser um instrumento de avaliação indireta das escolas, porque o ENAMED não vai ver a estrutura da escola, não vai ver os campos de ensino, não vai ver o corpo docente, ele apenas testa o produto final, o aluno. E com base no resultado dos alunos, ele infere a qualidade das escolas. Né? Então, é uma medida indireta da qualidade das escolas. Tem aluno em escola 1, né, por absurdo que possa parecer, é muito bom. Tem um vídeo sendo distribuído aí de um aluno, ele fala, eu não sou um aluno número de escola 1, eu estudo numa escola 1, mas eu sou um aluno 5, eu tirei 90 e não sei quantos % na prova, né? Então está muito revoltado que a escola dele, porque ele vai levar no diploma dele a marca da escola em que ele se formou. Né? Mas, ao mesmo tempo em que, não sei, mas talvez nessa escola aqui, que é a referência top para tudo, pode ser até que tenha algum aluno nota 2, nota 3. É possível, é possível. Né? Então, o carimbo que o indivíduo leva é um carimbo muito importante, que cada um se orgulha muito da escola em que formou, tem uma certa gratidão, mas não é um salvo-conduto. Nem para dizer que o indivíduo é muito ruim, né, na sua individualidade, e nem tampouco para classificá-lo como muito bom. Embora é natural que você encontre os melhores alunos naqueles que formaram em escola 5, que é a que tem a maior nota. Os resultados foram entregues individualmente para cada aluno, ele sabe a realidade dele, em dezembro, e depois foram todas as portarias publicadas a seguir. Esse exame serviu para o ENARE, não vou falar muito do ENARE, o ENARE é um exame nacional de residência médica, fundamentalmente para hospitais federais e alguns outros hospitais que estão associados. E a supervisão do ENAMED, ela é feita pela Supervisão de Educação Superior, que é a SERES, né? A SERES que regula, fiscaliza, pune todos os cursos superiores, não apenas cursos de medicina. Né? Então, nós vamos ver os critérios de classificação aqui e depois os critérios de punição. Então, a fundação legal é a competência da SERES. Né? A SERES é responsável pela supervisão das instituições de ensino superior, pelo cumprimento legal, né, da legislação vigente, manter e cuidar dos padrões de qualidade, onde ela é bastante devedora, né, e aplicação de penalidade para aqueles cursos que não cumprem com as exigências legais. Né. Isso está fundamentado em decreto, né, não vamos ler isso aqui para não ser cansativo,
E quais são as medidas cautelares previstas, né, com base na avaliação do ENAMED, do antigo ENAD, aplicado agora para as escolas de medicina. Quais são as medidas cautelares previstas em lei? Suspensão de ingresso, ou seja, fecha o vestibular para aquele ano. Suspensão de oferta do curso. Suspensão de autonomia do curso, né? Ele fica sob supervisão, ele perde autonomia, quem passa a controlar é as séries. Nos federais, suspensão do dinheiro do FIES, né? E nas escolas públicas também suspensão do FIES. Então, essas são as punições previstas, e eu queria chegar aos resultados. Tá? Bom, este exame, como eu disse, não é um exame para testar a proficiência com fins regulatórios, embora ela possa, existem critérios metodológicos que foram bem aplicados aqui, há que se reconhecer, em que 67% foram considerados proficientes, ou seja, aqueles que tiraram nota acima de 6. Os alunos que concluintes do curso de medicina que tiraram nota acima de 6 foram considerados proficientes. 67. O que equivale a dizer o quê? Que o restante, 33%, um terço dos alunos formados nas escolas de medicina do país não são proficientes. Não têm proficiência que os legitime para a prática da medicina. Por categoria, né? As escolas podem ser, aqui está bem pequenininho, eu preciso chegar mais perto para ler, nós temos na barrinha de cima as escolas estaduais, que são as melhores posicionadas. Depois temos as federais, né? Que vêm em segundo lugar. A seguir, nós temos as privadas, que não têm fins lucrativos, em geral mantidas por fundações. Existem algumas escolas no Brasil que são mantidas por fundações sem fins lucrativos. Depois tem fins lucrativos, e tem, por último aqui, as escolas municipais. São muito fracas as escolas municipais, que é a grande maioria feita a partir de 2013, que são escolas realmente com bastante deficiência na sua formação. Conceitos. Então, o conceito vai de 1 a 5. A nota maior que uma instituição pode tirar é nota 5. Então, o conceito 1 é o pior deles. Conceito 1, um total de 24 cursos, né, que tem alunos que não atingiram 40% de proficiência, até 39,3%. De 40% a 59% já é nível 2, acima de 40%, mas não atingiu 60%. Conceito 3, ali tem 83 cursos, né? E no conceito 3, 80 cursos, que está entre 6 e 75. Conceito 4, né? Claro, de 75 a 89,9%, e o conceito 5, acima de 90%, né? Onde você tem 49 cursos e tem 114 em conceito 4. Então, conceito 4, conceito 5 são proficientes, o conceito 3 também é proficiente. Tá? Quando eu fiz a primeira leitura, eu achei que 1 e 2 era péssimo, 4 e 5 era bom e ótimo, e aqui estava no meio. Realmente está no meio, mas é proficiente. É importante que a gente tenha essa ideia, porque eu tentava somar tudo aqui como não proficiente, né? Mais ou menos como é o nosso BIRADS, né? Mas não é, não. O 3 é proficiente. Tá? Bom, então isso tudo vai levar com que as séries tomem as medidas administrativas e a possibilidade dos cursos de fazerem o saneamento do que está acontecendo e oferecer alguma defesa para os maus resultados. Esses dias, conversando com uma gestora de escola privada aqui do estado de São Paulo, claro, não vou mencionar quem foi, muito próxima de São Paulo, disse: olha, os nossos alunos, a nossa escola foi 1. Mas sabe por que ela foi 1? Porque os nossos alunos boicotaram a prova. Todos eles responderam alternativa B em todas as questões. Falei, então está explicado.
Então, agora deu para entender por que a sua escola é nota 1. Quer dizer, é um argumento que não faz, né, não faz nenhum sentido, né? Só que agora, esta nota do ENAMED, a gente tem interagido bastante com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, ela vai para o diploma do indivíduo. Ela vai para o diploma. E é uma ideia de transformar o ENAMED no exame de proficiência. Há um embate hoje, é importante que vocês saibam disso, para quem vai fazer a proficiência. A ideia não é mais se vai ter proficiência ou se não vai ter. Parece que essa discussão já está ultrapassada, né? Parece que o parlamento, isso está no Senado hoje, o parlamento já tem a ideia de que vai fazer proficiência. Qual é o embate? Quem vai fazer a proficiência? Né? Será o ENAMED ou será o Conselho Federal de Medicina? Este é o embate. Eu tenho lá algumas convicções que eu não quero expressar aqui, porque esse nosso mundo está tão polarizado, né? Que quando você expressa a sua opinião, vão dizer, esse aqui é de esquerda, né? Ou então esse aqui é de direita. E eu não quero ser carimbado, embora toda hora me carimbam. Até minha cara já pintaram de vermelho uma vez, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter bom senso aí. Essa briga não nos interessa, né? Eu tenho convicção onde ficaria melhor esse exame, mas me permito me omitir de falar para vocês, para me poupar de mais flechadas no peito aí, tá? Medidas cautelares que foram aplicadas. As medidas cautelares estão colocadas aqui, tá? Então, o conceito 1 foi dividido em 2 subgrupos. O conceito 1, lembram vocês, que era abaixo de 40%, né? Então, foi colocado um conceito 1 abaixo de 30% e o conceito 1 entre 30% e 40%. 1A, 1B, né? 1A, proibição, medida, proibição do aumento de vagas, né? Não pode aumentar vagas, né? E proibição do FIES. O FIES é dinheiro do governo, dinheiro do contribuinte. Boa parte dos alunos nessas escolas são pagos através do FIES. Então, na verdade, são escolas privadas, mas sustentadas com dinheiro público, né? A suspensão do FIES liquida com essas escolas, né? Porque são escolas de mensalidades bastante elevadas, né? E medida específica vai suspender o ingresso nessas escolas para o próximo ano. Então, são medidas muito, muito severas, né? Nesse sentido, acho que o ENAMED me parece que está na direção correta. E o ENAMED trouxe um outro dividendo. Acho que o próprio governo tomou um susto quando viu o resultado, tem impressão. Porque o governo que aí está, sem apreciação ideológica, se está certo ou está errado, foi o governo que lá atrás fez o Mais Médicos, né? E claro que não se esperava, imagino, que isso resultasse na tragédia que resultou, né? Então, suspender nesses 8 cursos o ingresso de novas vagas é quase que decretar o fechamento do curso. É muito parecido com isso. Mais do que isso, esses cursos vão ter que repetir o ENAMED, que será feito todos os anos. Então, novamente, em outubro de 2026 vai ter outro ENAMED. Imagine a escola que tirou 2 vezes nota 1, né? Fechar, provavelmente vão ter que agravar a punição. Eventualmente falar, ó, vamos fechar, né? Vamos transferir os seus alunos para outras instituições, mas essa escola aqui não tem condições de continuar. Imagino que vai ter que ter, embora não está prevista lá nas punições das séries, fechamento de cursos, né? Entre 30% e 40% abranda um pouquinho, proibição de novas vagas, né? Suspensão dos pela metade. Então, se a escola ingressava 100 por ano, ingressar apenas 50 por ano, o que já é um prejuízo também considerável, né? Embora essas escolas se adaptam, viu? O professor ganha por hora aula, né? Quem faz o estágio, em geral, não é um hospital próprio, é um hospital público, paga por aluno, se pagava por 100, vai pagar por 50, dá para se reajustar com essa nova realidade, né? 2 também dividiu em 2 grupos, entre 40 e 50, entre 50 e 60. Ambos têm a redução, aliás, proibição de aumento de vagas. Se tem 100 vagas, continua com 100 vagas, porque habitualmente, ou muitos desses cursos pedem a cada ano aumento do número de vagas, né? E no caso da escola 2, entre 40% e 50%,
que não atingiu 50%, tem redução de 25% das vagas, né? Enquanto que a 2, que está entre 50 e 60, só tem proibição do aumento de vaga. Então tem punições. E o dividendo maior, eu comecei a falar e me fugiu, é que a população tomou conhecimento disso. A imprensa tomou conhecimento disso. Porque nós sabíamos disso. Todos nós sabíamos. Isso era uma tragédia anunciada. Eu não fiquei surpreso, não. Eu tinha a consciência de que as escolas estavam ruins. Mas os números são muito impactantes, né? Então, a população tomou conhecimento, a imprensa emprestou um espaço enorme para divulgar isso. Foram dias e dias nos principais jornais, né, nos principais veículos de imprensa, né? Então, a população hoje tem essa consciência, né? Não sei como a população vai trabalhar nos próximos anos com isso, mas ela tem ideia de que nós estamos formando médicos sem condição de exercer a medicina. Bom, então esse é o panorama da graduação médica. Um resumo muito breve do panorama da tragédia que nós estamos vivendo. Agora, o segundo patamar que me preocupa, esse aqui está meio fora do cenário, está meio fora de cena. Todo mundo não vê as pessoas falando, mas a residência está péssima, a residência aí também tem residência 1 e 2. Ninguém fala isso, né? E quando você fala, é muito mal recebida a sua fala. Então, vou passar alguns dados, vou compartilhar algumas reflexões com os senhores, e depois essa interação que a gente pode fazer a seguir, acho que ela pode me enriquecer, porque recebo contribuições da visão crítica de cada um de vocês, né? Então, a residência médica. Para começar, me valho dos dados da demografia médica. Então, passando para o lado de cá, nós temos hoje, cursando a residência médica, entre R1, R2, R3, R4 e R5, nós temos quase 50 mil médicos, 47.700, né? Tá bom aqui? Arruma mais um pouquinho de água aqui. Acho que um pouquinho. Botar um pouquinho de água. Bom. Arranca os pelinhos, pô. Fala comigo. Ok? Especialidades que tem mais, naturalmente, são as básicas, né? Nós éramos há algum tempo maior do que a cirurgia geral. Agora a cirurgia geral é a terceira, né? Então, primeira é clínica médica, né, com quase 14% dos residentes estando na clínica médica. Pediatria era a maior, agora não é mais, é a clínica médica maior. 10,5% na pediatria, cirurgia geral com 9%, nós com quase 9%. Anestesiologia, que falta no país, né, 6,8%. E medicina da família com 8,5% de vagas, né, de vagas. Muitas delas ociosas, né? A medicina da família vive um problema, né, que é importante que nós saibamos. Ela não é muito valorizada como especialidade entre nós. Ela é uma especialidade médica, reconhecida, uma das 54 das especialidades médicas. Só que os médicos contratam, os médicos não, as prefeituras, o governo contrata médicos generalistas, sem especialidade médica, para exercer a função, não é, com o mesmo salário, sem qualquer diferença. Então, o médico sai da faculdade e ele quer ser um médico de atenção básica, trabalhar em medicina da família, ele já vai direto trabalhar, não faz a residência. Enquanto que em outros países é muito valorizado esse médico. Ele tem uma formação ótima, uma residência muito bem feita, porque é muito importante para a assistência da população, né? Mas ainda temos muitas vagas ociosas, há muito a percorrer na medicina de família e comunidade, né? O maior crescimento se fez justamente, aumentou o maior número de vagas, com essa ideia da importância desse médico, mas essas vagas não são ocupadas. Também aumentou bastante vaga na clínica médica, na medicina intensiva, e na ginecologia, né? A não ocupação, veja bem, vagas existentes não ocupadas. Em 2018, era mais de um quarto. Caiu em 2024, mas ainda é um quinto, né? Um quinto das vagas, de cada 5 vagas tem uma que não é ocupada. Então, o que precisa fazer com essas vagas? Tem lugar que está faltando vaga. Vaga pressupõe bolsa, né? Então, tem lugar que tem a bolsa, mas não tem o residente. Então, provavelmente, a cada ano tem que haver um reajuste disso. Olha. Então, precisam de mais anestesistas,
Então, vamos ver os hospitais, porque também não dá para fazer anestesista em qualquer esquina. Vai ser um hospital que tenha um movimento cirúrgico nas diferentes especialidades para que você possa formar um anestesista, né? Então, quem sabe mobilizar vagas ociosas para aquelas que estão com mais dificuldade. Outro fato relevante, em Verdinho, o aumento de médicos formados, dado de 2024, né? Então, você tem 32.611 médicos, né, ou vagas, né, para medicina. Hoje já é mais. Tá? Agora vejam a curvinha, a curva das barras em marrom. Elas dá quase para passar uma linha reta aí, né? Na escala que aqui está colocada. Se você ver, nós tínhamos aqui, em 2018, 13.224 vagas. E tínhamos 17.130 formandos. Viemos de 17 mil para 32, quase que dobrou. E o número de vagas subiu muito pouco. Veio para 16 mil. Hoje, isso aqui é metade, as vagas de residência são metade do número de formados. Ou seja, para cada 2 formados, você só vai acolher um como residente. Não cabem todos como residente. E hoje a residência virou quase que um vestibular. Tem gente que faz 4, 5 anos o exame de residência para poder entrar numa residência. Tem dados que a demografia mostrou, mas que eu não trouxe aqui. Tá? E tem muita gente que não quer saber da residência. E não quer saber por quê. E não é só em escola ruim, não. Aqui também tem muita gente que não quer saber da residência médica, né? Porque não vê vantagem. Não vê vantagem. Vai para outros ramos, não é? Entende, no entendimento dele, eu não vou perder mais 3, 4, 5 anos aqui, né, ganhando essa miséria, porque eu vou sair depois dessa residência, não vai mudar muita coisa. Vai continuar quase que do mesmo jeito. Então ele prefere, segundo o entendimento dele, já tomar a iniciativa de iniciar o seu trabalho após a graduação. Quase 60% dos médicos são especialistas no Brasil e aproximadamente 40% dos médicos são não especialistas, hoje rotulados, assim eles são denominados de generalista. Mais uma vez, quase que um corte aqui, né? A grande maioria dos médicos, quanto mais escuro, mais o percentual de especialistas. Veja que no Rio Grande do Sul, você tem 67%, né? E no Distrito Federal, 72% dos médicos são especialistas, né? Enquanto que você vai para Roraima, por exemplo, não chega a metade, Piauí também. Então, a distribuição não é igual de médicos especialistas. Por isso que o governo hoje está preocupado em criar um programa para mais especialistas, porque não há dúvida, existe um gargalo na atenção especializada. Em algumas especialidades, muito mais do que outras, mas existe um gargalo. Então, efetivamente, há necessidade de que tenhamos mais especialistas. Só que em todas as conversas que a gente tem tido oportunidade na interlocução com o governo de colocar, a gente diz, olha, especialista não é commodity, não dá para comprar, né? Especialista tem que formar. E a formação não se faz em 3 meses de um especialista. Aqueles cursinhos que se fazia, né, e que se propôs de que eles devessem ser cursinhos de 3 meses, né, muitas vezes só à distância, e que davam um título de que o indivíduo era especializado, o que mais teve foi em endocrinologia. Especializado em endocrinologia e que aquilo serviria para o registro, para que ele obtivesse o RQE. Isso foi barrado já no Supremo Tribunal Federal, não pode mais isso, mas essa ideia não morreu. Nós temos aí uma chamada OMB, né, que é Ordem dos Médicos do Brasil, que está fazendo um carnaval com isso, né, para criar uma AMB paralela. Essa é a intenção deles. Então, eles copiaram o nosso estatuto da AMB, é exatamente igual, não há exagero na minha fala, é o mesmo estatuto. Qual é o argumento deles? Nós queremos fazer um estatuto igual da AMB, para mostrar que nós vamos fazer as mesmas coisas que ele, para não haver questionamento judicial sobre a nossa legalidade, porque não pode haver reserva de mercado. Por que só a AMB e a sua sociedade de especialidade pode emitir título de especialista? Né? O Brasil é um país que permite a livre concorrência. Esse é o argumento que eles trazem. E tem sido acolhido pelo judiciário. Tem sido acolhido. Porém, o arcabouço legal existente, que é por um decreto-lei de 2015, eles não terão esses títulos registrados. Embora tenha um edital, se estiverem com o celular aí, abram a AMB, tem lá um edital para emitir título de especialistas, agora em novembro, para 54 sociedades de especialidade.
As sociedades de especialidade criadas são exatamente as mesmas da UNB. Só que, em vez, por exemplo, de ser Sociedade Brasileira de Mastologia, eles batizaram de Academia Brasileira de Mastologia. Tanto é que o pessoal da mastologia está movendo um processo contra ele, porque eles têm a Academia Brasileira de Mastologia, onde lá estão, segundo o entendimento deles, os notáveis da mastologia ocupam as cadeiras lá existentes. Então, é a cópia da mastologia. Copia o mesmo, não é o mesmo estatuto, com as mesmas vírgulas, não muda absolutamente nada, com a ideia de não poderem ser contestados por terem feito algo diferente, né? Deve ter algum grupo por trás. Quem faz isso, quem coordena isso, é importante que vocês saibam, é um médico, é público, o nome dele todo mundo conhece, o nome dele é Lúcio. Eu tenho uma coisa de cognição que eu não consigo entender, parece que a minha cabeça apaga propositadamente algumas coisas. Eu não consigo memorizar o sobrenome dele, me perdoe, viu? Mas o nome dele é Lúcio. O nome dele é Lúcio. Ele é de Santa Catarina, tem registro em mais 4 estados, prestou 4 vezes a prova para ortopedia, foi reprovado nas 4 vezes, não tem RQE e foi suspenso o seu exercício profissional no CRM lá de Santa Catarina. Essa é a liderança que está criando essa OMB com a ideia de livre concorrência, de não reserva de mercado, de que esse é um país democrático, que as sociedades cobram muito pela prova, cobram R$2.000 de cada um, né? Mas a prova que é feita, gente, é uma prova que exige muito. Quem coordena a prova na Febrasgo é uma docente da obstetrícia aqui, também da Escola Paulista, que é uma docente muito dedicada, ela faz isso com muito zelo, que é a Roseli Nomura, né? Então ela prende as pessoas 3 dias lá dentro de um hotel, né? Paga o trabalho das pessoas, paga por questão selecionada. Então demanda, por exemplo, olha, vamos convidar uma pessoa, por exemplo, o Nilson. Olha, você quer participar? Tenho tempo, não tenho tempo, aceito ou não aceito. Aceitou. Então, Nilson, você vai fazer as questões de planejamento familiar, você tem que trazer 3 questões de planejamento familiar, você vai fazer 3 de matéria, você vai fazer, sei lá, 3 de ginecologia endócrina e assim por diante. Você traz aqui, nós vamos analisar cada uma delas e vamos aprovar, entre as 3 vamos aprovar uma, ou não vamos aprovar nenhuma. A que foi aprovada, você vai receber o valor pela questão que foi aprovada. Então tem um custo para fazer isso, tem o dispêndio das pessoas e não dá para fazer de graça, porque tem que cobrar um valor, né? Vamos reconhecer que a sociedade tem nisso também uma fonte de renda para subsidiar outras ações da sociedade. Então tem sempre um overhead acima. Digamos que o custo para fazer isso aí é R$1.000, né? Então eles vão cobrar 1.500 ou 2.000, porque, enfim, também a sociedade precisa de recursos para outras ações. Mas então eles argumentam que isso aqui é algo que deve... Eles querem baixar o valor do exame para R$100, para R$200. Não sei que tipo de prova eles vão fazer com esse dinheiro, né? E também não sei que expertise eles têm, quem fará parte dessas comissões para fazer prova. As provas nossas da Sociedade de Especialidade, pouquíssimas exceções, são provas muito bem feitas. Não sei se vocês acompanham da nossa especialidade, ela é muito bem feita. É uma prova que quem não tem vivência, ou não estuda, ou está afastado, não teria condições de passar nessa prova. Aumento de oferta por especialidade, a que mais aumentou, nós já mencionamos, foi a clínica médica, só para não perder a oportunidade de comentar a nossa aqui, a ginecologia aumentou nesse período aqui, né, que foi de 2011 a 2024, ela aumentou consideravelmente o seu número de vagas, quase 15.000 novas vagas, né? Bom, e agora o Brasil tem uma coisa chamada, que é uma jabuticaba, né? Que só tem no Brasil, que se chama RQE, Registro de Qualificação de Especialidade Médica. Então, o registro de qualificação é um documento concedido aos médicos aprovados nos cursos de residência. O médico não é aprovado nos cursos de residência, né? O médico ele é um concluinte do curso de residência. Não é aprovado. Você foi aprovado, tem que a sua média de aprovação. Não, ele é um concluinte. E às vezes eu provocativamente digo, olha, só tem 2 maneiras do médico não concluir a residência. 2 maneiras. Uma ele não quer, fala, vou embora. Não quer, vou embora. E a outra, curso de residência. Você vai levar, não foi um bom R1, mas vai para R2. Também não foi um bom R2, vai concluir.
o seu certificado concluído. Não sei como é aqui, viu? Estou falando como instituições que eu passo por aí. A gente fazendo vista grossa e vai progredindo. Então, se o residente concluir o curso, ele recebe, ou então, se ele fizer o exame para obter o título de especialista, né, que é conferido pela Associação Médica Brasileira, junto com a sua sociedade de especialidade. Esses são os caminhos válidos para obter o título de especialista. O título de especialista, especificamente falando da MB, o primeiro título de especialista da MB foi em 1958. A lei dos conselhos de medicina foi feita em 1957. Em 1957 não havia detalhamento de quais eram os requisitos para formar um especialista. Mas havia uma obrigatoriedade de qualquer registro de que registrasse isso no conselho. Tá? Embora isso não era fiscalizado, muita gente não tinha nenhum registro no conselho. Mas naquela época se podia que as especialidades fossem comunicadas ao Conselho Regional na primeira lei do Conselho, que criou o Conselho Regional de Medicina. O primeiro título da MB, a MB se enxergando, pessoas da época que lá estavam dirigindo a MB, enxergando uma certificadora de especialidades médicas. E a MB, ela se propôs e emitiu o primeiro título de especialista em 1958, um ano após a criação dos conselhos. E lá tem uma coisa curiosa que eu fui ver que me chamou a atenção. A gente acha que a gente está fazendo inovações com algumas coisas que eu vou discutir com vocês a seguir, né? A gente fala, o título de especialista não pode valer por uma vida toda, né? Então ele precisa ser. O primeiro título de especialista da MB era previsto para durar 5 anos. 1958. Nunca foi cumprido isso. Nunca foi cumprido. Mas o primeiro título da MB emitido estava lá. Você recebe o título válido por 5 anos. Mas também não tinha os critérios como que ele precisava renovar e tal, né? Mas era assim naquela época. Tá? Então, a MB, ela pelo decreto-lei de 2015, ele fortaleceu o papel da MB e de conceder o título. As especialidades que são reconhecidas pelo Conselho, pela Comissão Mista de Especialidades, junto com a MB, e delega, então, a MB, através da emissão de títulos, e a Comissão Nacional de Residência Médica, através da criação, do reconhecimento da legalidade das residências médicas. Né? Os dois títulos têm o mesmo valor legal, sim. Tem o mesmo reconhecimento. Será que alguém que tem só RQE, né, porque fez a residência médica, ele é reconhecido pelos seus pares e pelo mercado da mesma forma que aquele que fez residência médica e, além disso, obteve o título de especialista? Não, o mercado veio diferente. Alguns hospitais, é prerrogativa do diretor clínico, nesta cidade aqui, alguns hospitais dessa cidade, só aceitam trabalhar no seu corpo clínico se tiver título de especialista concedido por sua sociedade de especialidade. É prerrogativa do diretor, ele pode dizer qual é o corpo clínico que interessa. Não é uma infração legal. O indivíduo vai lá se propor, fala, não, eu sou um cardiologista. Ah, o senhor é só, está aqui o meu RQE. E cadê o seu título de especialista? Não, título eu não tenho, só tenho RQE. Então nós temos essa duplicidade aqui no Brasil. Né? Como é em outros países. Né? Normalmente a gente sempre usa o país do Trump lá para fazer as nossas comparações, apesar que estão desmontando tudo que existe lá, não sei se vão desmontar isso aqui. Né? Então, como o médico se torna especialista, né, e ele é certificado nos Estados Unidos, com esses itens que estão aqui. Claro, ele precisa ter o diploma de médico, e uma qualificada, que são todas lá. Lá eles têm 180 escolas de medicina. Nós estamos com 449 em final de 2024. Agora acho que já estamos com mais de 500, certamente. Ele tem com esse número estável, viu? Há décadas não muda isso lá. Precisa completar 3 a 5 anos de experiência em tempo integral em programa de residência credenciado. Lá eles têm 30 e poucas especialidades médicas, nós temos aqui 54. Tá?
Tem que possuir licença médica irrestrita para praticar nos Estados Unidos e no Canadá a medicina. E, importantíssimo, importantíssimo, não basta terminar a residência. Precisa passar nos exames elaborados e administrados pelo Conselho de Membros do American Board of Medical Specialties, do Conselho das Sociedades de Medicina lá. Então, se o indivíduo é cardiologista, quer ser cardiologista, terminou a residência, não é cardiologista ainda, precisa passar pelo exame de pares. Não é? Aqui no Brasil é diferente. Terminou a residência, você vai lá, você já tem o título de especialista. E a gente aprende que competência não é algo que pode ser presumido, tem que ser comprovado. Lá, sabe quantos passam no exame? 95% passam, porque vem de boas residências, e o indivíduo sabe desde a tenridade que se ele não se preparar direito, ele não vai receber o título. Aí você fala, 95% passa, você não podia abolir isso, porque passa todo mundo. Não vamos abolir, não. Não vamos abolir, porque tem que todo mundo demonstrar as competências. A gente sempre gosta de comparar com um piloto de avião. Né? Imagina um piloto de avião que chega e fala, eu terminei o curso de brevet, me dá esse Boeing aqui que eu quero levar 400 pessoas lá para esse Boeing do Brasil para... Não é assim, você está enganado, você precisa fazer aqui, né? Mostrar suas competências, através de não sei quantas provas o cara tem que fazer para... aqui no Brasil não, já dá um Boeing para o cara de saída e pode pilotar. Né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, que eu considero da maior relevância. Muitos de vocês têm título de especialista muito envelhecido como o meu. Meu título de especialista eu tirei em 1978, eu era terceiro anista de residência. 1978. Né? Vou fazer o quê? 48 anos que eu tenho meu título de especialista, agora no final do ano. Nunca eu fui cobrado para que eu mostrasse que eu estou empenhado em me atualizar. Né? Empenhado em me atualizar, o que é? Olha, eu vou todo ano no congresso da minha especialidade. Está aqui, ó. Não perdi nenhum. Vou todos os anos. Lá no Hospital das Clínicas tem um curso, né, de medicina fetal, tem um curso de energias, tem um curso disso. Eu vou lá e esse curso ele pode ser credenciado para fornecer créditos. Né? Então, olha, está aqui, somei tudo isso, quantos créditos eram para eu obter no ano? 100 créditos, eu estou com 120. Ok. O senhor pode continuar sendo especialista. Não precisa fazer a prova de novo. Precisa mostrar que você é um indivíduo interessado na atualização médica. Nós propusemos isso aqui, viu, no Conselho Federal de Medicina. Eu fui atacado, aí alguns de vocês acompanharam isso, desrespeitado por isso, né, dizendo que eu queria tirar o título de especialista. Eu não queria, e ainda que quisesse, aliás, acho que se eu pudesse eu tirava de alguns. Né? Mas ainda que eu pudesse, a legislação não me permite. O nosso título ele é vitalício por lei. Então o que eu queria era criar um documento facultativo, que eu não posso torná-lo obrigatório, eu não sou legislador, quem me faria com base em acúmulo de créditos para, ao final de 5 anos, dar um certificado que ele apensaria ao título dele, porque esse eu não posso mexer, é dele, pelas leis vigentes, mas ele teria um certificado que daria a ele a comprovação para a sociedade e daria a ele proteção. Isso é a favor do médico, não é contra o médico, é a favor da população. Mas o Conselho vetou, embora não fosse, era uma atribuição que a AMB trazia para si. Eu acho que, do ponto de vista legal, nós temos esse direito, não de fazer isso com quem obteve o título via RQE, porque não fomos nós que fornecemos o título. Aí quem forneceu foi o Conselho. Mas com aqueles que nós emitimos o título, eu acho que é nossa obrigação mantê-los atualizados. Nós vamos voltar essa carga, vou apanhar de novo, mas nós vamos voltar essa carga, né? E aí nós vamos precisar que vozes se levantem. Né? Porque quando você está sendo aplaudido, muita gente bate palma junto. Quando você está apanhando, ninguém te socorre, não. Você apanha sozinho. Né? Mas nós vamos voltar a essa carga, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. E é facultativo. Olha, eu, César Eduardo Fernandes, tenho 50 anos de formado, tenho meu título de especialista, não vou dar nem bola para essa recertificação aí. Não quero. Alguém vai tirar o meu título? Não vai. Né? Mas eu vou fazer a certificação, porque eu acho que é importante
eu fazer... Sabe por quê? Porque o mercado, a hora que essa recertificação tiver, o próprio mercado vai exigir. Você vai chegar no hospital, vai entregar e falar assim, o senhor tem, o título tem, o senhor tem a recertificação do título? Não, esse eu não tenho. Ah, que pena. O senhor vai fazer a recertificação, depois o senhor volta a trabalhar aqui no meu hospital. E quando é o seu título? Meu título é de 78. Quando? 1978. Eu falei para o senhor, não, faça a recertificação. A recertificação. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, para vocês responderem para si próprio, não precisa responder para mim. Vocês acham que o EI, que é o título especialista, deve ser vitalício, como a lei diz? E o médico que o possui, que adquiriu, nunca mais deve ser cobrado em relação ao seu processo de autorização? Esquece disso. Isso não tem importância. Que é como o Conselho atualmente entende que deva ser. Né? E foi por isso que eu saí do Conselho. Eu era conselheiro federal de medicina, eu falei, não, uma coisa dessa eu não posso continuar. Né? E aí, embora eu seja conselheiro ainda, né? Embora afastado, eu tenho direito de me afastar. Né? Porque aquilo é político, é ideológico, sabe? Então, não acho que as coisas estejam bem, mas procure vocês responder para si próprios essa pergunta, né? Vejam se ela faz sentido. Bom, para terminar, último slide. A qualidade e competência jamais pode ser presumida. Olha, eu sou competente, me prove. Não estou dizendo que o senhor não é, mas o senhor me prove. Né? Elas obrigatoriamente têm que ser comprovadas. Esse é o panorama que estamos vivendo e teria muito prazer em ouvi-los sobre isso. Obrigado. Parabéns, professor César. Obrigado. Pela apresentação bem completa e oportuna e muito pertinente. Com relação à revalidação, já teve um processo de revalidação na época que o Eleusis era presidente. Quem montou todo o programa de revalidação do título de especialista na época foi o Fábio Jatene, que era diretor científico da MB. E agora, na sua gestão, também está voltando. Mas agora, um ponto problemático é o Conselho. E eu lembro, na época, eu também estava na MB, muitos conselheiros não tinham título de especialista nem residência. E eles eram totalmente contrários a qualquer movimento desse tipo. Mas, parabéns, César, Obrigado. Pelo trabalho, pela apresentação e pela defesa que você tem feito em prol da formação do médico e do residente também. O residente também precisaria ter mecanismos de avaliação. É aquilo que você falou. Ou ele desiste ou ele morre. Senão, ele recebe o RQE. Então, agora, colocando o tema em discussão, fica do lado de cá. Obrigado. Fica melhor para você. Carlos Luiz. Bom dia, César. Prazer enorme ter você aqui. Parabéns pela sua exposição. César, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Mas eu acredito no primeiro título do Palmeiras de 51. Né? Não é para dar risada. Eu não gostei da risada. Você estava indo tão bem, hein? Mas tem uma questão que se chama mercado. Tem uma questão formação. A gente percebe nitidamente hoje, nesses planos menos bons, que eles não estão interessados em absolutamente nada dessa questão. Eles até preferem, sabe, o menos bem informado como um todo, porque não tem poder de reivindicação, vai se submeter a todas especificamente as necessidades que o plano tem. Então, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, hoje na Faculdade de Medicina da USP, que é nota 5, 40% a 60% dos egressos querem ser empreendedores. Hoje, cada vez mais, a gente tem menos interesse na residência médica. Né? Você falou aqui que tem muito mais vaga acadêmica do que vaga de residência. É verdade. Mas você falou também
que 20% delas não estão sendo preenchidas. Mas por quê? Porque são hospitais ruins, são uma péssima formação que eles têm por natureza, sabe? Então, você não estimula as pessoas a fazerem uma residência nesses locais. Então, é assim, existe uma problemática qualificatória global que é muito importante. Você está tocando em um ponto que é fundamental, mas o problema, esse ponto é só a ponta do iceberg, sabe? Porque a gente vê que quem rege essa questão também é o mercado, né? E eu não vi você falar do mercado aqui em momento nenhum, claro, óbvio, né? Eu vejo na Sociedade Brasileira de Mastologia, eu ajudo a preparar a prova do tema, né? Quando a residência médica fornece esse título de especialista, hoje eu corro o risco dentro da Sociedade de Mastologia de ter mais médicos mastologistas pelo RQE do que especificamente pela sociedade. E essa pressão, se eles forem maiores, vai começar, pelo contrário, desqualificar o que a sociedade, na verdade, outorga, porque a maioria não tem. Isso foi uma discussão na última reunião que nós fizemos em 30 de janeiro, exatamente como é que a gente faz para isso. Facilita a prova, né, de título, né, mantém o mesmo nível? Era só uma reflexão, querido. Desculpa, viu, César? Não, Eduardo Mota, por favor. Tá. Pedro, vamos lá. Obrigado. Professor César, tem uma questão que eu quero perguntar para o senhor. Se vocês se preocupam com essa questão da prova de qualificação médica, de se transformar numa ferramenta, primeiro, para transformar a faculdade em modelos de cursinho para aprovação. E segundo, para elas utilizarem essa ferramenta para colocar o seu preço de mensalidade. Porque quanto mais pontuada for a faculdade, mais caro ela pode cobrar, porque mais médicos aprovados ela terá. Há uma preocupação em relação a isso ou não? Eduardo. Parabéns. Uma questão é o quanto que esses programas de residência que existem para formação de especialistas, eles são efetivamente cobrados e avaliados para dizerem que são bons ou não. Ou seja, quais as iniciativas que existem nesse sentido? Ou seja, quando a gente vê, o senhor acabou de falar, o residente conclui o programa de residência. E conclui um programa de residência que é colocado lá e com uma avaliação assim, que ninguém sabe exatamente como ela é feita, de onde é, como é. Quem faz isso? O que a AMB participa nisso? Assim como o Enari teve agora fazendo uma transparência de faculdades, assim, não seria uma questão da AMB também fazer algo semelhante a isso? Acho que seria uma questão. E a segunda, o senhor falou do prazo de validade da especialidade. Aí uma provocação. E prazo de validade de ser médico? Desculpe. Aqui. Bom, foram muitas perguntas, né? E eu já tenho uma certa degeneração cognitiva. Senil, eu não sei se eu vou lembrar todas, né? Mas queria começar pelo Eduardo aqui. Você faz uma provocação com a qual eu quero me alinhar, tá? Se o médico não tem especialidade, né, o que eu falei aqui é de avaliação periódica dos especialistas. Lembro, não mencionei aqui. Esse board que eu mencionei nos Estados Unidos, ele fazia essa avaliação para os que ele havia certificado, em quaisquer especialidades, até 2018, fazia a cada 10 anos. De 2018 a 2024, eles reduziram para 5 anos. De 2024 para cá, anual. A avaliação tem que ser anual. Por que isso? A medicina avança rapidamente, né? Com a inteligência artificial publicando trabalho, aí está certo que às vezes está publicando mais do mesmo, né? Mas o número de novos conhecimentos que às vezes interferem na prática do dia a dia do especialista são grandes e ele precisa ter uma avaliação a mais curto intervalo de tempo. Eu acho que no Brasil, se a gente conseguisse a cada 5 anos, estaria bem para os especialistas. Mas sua pergunta não é nessa esfera, é na esfera do médico, né? Eu acho que o médico também. Mas aqui não dá para você fazer um pacotão, viu? Se você colocar tudo junto no mesmo projeto, né, eles vão cortando. Né? Então, vamos deixar uma coisa, penso eu, não sei se essa linha de pensamento ela pode ser endossada por cada um de vocês. Mas se a gente conseguir passar
Isso aqui não está nem em discussão, viu? Isso aqui são ideias. Ideias. Estava em discussão quando nós fomos para o CFM, e o CFM barrou. O CREMESP aqui em São Paulo entrou judicialmente, né? Então criou uma situação muito polêmica, e nós, para evitar esse confronto, naquela época decidimos, tinha alguns equívocos de vírgula, na redação do projeto inicial nosso, que precisava ser mudado. Então vamos recuar um pouquinho, acaba com esse fogaréu aí, e depois a gente volta, faz uma outra redação com mais possibilidade de aprovação. Se isso um dia for aprovado, muita gente vai repetir essa questão que você formulou, né? Para o médico dar um diploma, esse vale para a vida toda, né? Isso ainda não foi discutido, por exemplo, nem pela OAB. O advogado, o título da OAB vale para a vida toda? Também vale para a vida toda da OAB. Né? Então, são questões novas que nós estamos querendo trazer. Você acha que o advogado que recebeu a OAB não tinha lá em 78, mas a OAB tem uns 30 anos, né? Você acha que aquele que recebeu 30 anos atrás da OAB, será que ele está atualizado? Porque se eu entregar uma causa para um advogado que não está atualizado, a possibilidade de eu não ter êxito é grande, né? Mas eu compactuo dessa ideia, né? Eu tinha feito uma outra pergunta. O controle da ANB sobre os programas de residência. Muito bem. Quem controla os programas de residência? Existe uma comissão, chama Comissão Nacional de Residência Médica. A Comissão Nacional de Residência Médica, até 2 anos atrás, ela era uma composição feita por membros dessa comissão, e ela era paritária entre governo e entidades não governamentais, tá? Então, haviam, na época, 4 membros do governo e 4 de entidades não governamentais, onde estava a ANB, estava a CFM, estava sindicato, sei lá, tinha 4, não me lembro quais são os 4. Agora mudou, agora são 16 membros, dos quais 9 são do governo e 7 nós não ganhamos nenhuma lá. Nós não ganhamos nenhuma. Quem controla são eles. A ANB não tem, você sabe disso, claro. A ANB ela não tem poder de legislar, ela tem poder de provocar o legislativo, né, de ir lá, de fazer o lobby que podemos fazer. Nós temos um representante no parlamento, que é um representante experimentado, você o conhece há muito tempo, né, que é o Napoleão, está lá com a ANB há muitos anos, ele é muito dedicado, né? E a gente consegue algumas vitórias. Vou dar exemplo de uma vitória que é da ANB, ninguém comenta isso, né? E talvez por esses caminhos a ANB consiga outras vitórias através dessa influência parlamentar. Quando da telemedicina, vocês lembram que na pandemia a telemedicina foi aprovada temporariamente, pela tragédia que era, os pacientes não iam aos consultórios, os consultórios fecharam, enfim. Então foi aprovada a telemedicina. E depois veio o marco regulatório da telemedicina. No marco regulatório, o CFM propunha, que não podia paciente de outro estado, né, ser atendido por um médico que não fosse do seu próprio estado. Então, por exemplo, você pode atender no seu consultório um paciente que pega o avião lá de Manaus e vai ao seu consultório. Para você atendê-lo, você não precisa ter seu CRM registrado no Amazonas. Para a telemedicina, eles queriam que fosse assim. Você só pode atender pacientes, né, que são do seu estado, por telemedicina. Não pode atender de outro estado. Havia o que se chamava de barreira territorial. Nós entendemos isso que era um ferimento de morte para a telemedicina, porque a telemedicina é para facilitar o acesso. Se ele pode vir de avião no consultório, por que ele não pode vir por telemedicina na consulta, né? Aí fizemos um barulho danado lá. E outra coisa que eles não admitiam, muitos ainda têm dificuldade para compreender, é a primeira consulta. Como é que esse ginecologista vai fazer a primeira consulta se você não pode fazer o exame ginecológico? Qualquer especialidade assina um termo de compromisso livre e esclarecido com o seu paciente, né, em que ele sabe que a consulta pode, a critério do médico ou a seu próprio critério, se transformar em uma consulta presencial, porque a telemedicina não ofereceu os subsídios necessários para que você pudesse fazer uma hipótese diagnóstica, pudesse fazer um encaminhamento terapêutico
e sim pedir exames suplementares, falando, não dá, precisa vir aqui no consultório. Então, quem vai para uma teleconsulta, às vezes vai já para ver uma segunda opinião, já passou com todo mundo no seu estado, já tem os exames todos, né? E ela vem para o seu consultório, às vezes, para ouvir a sua opinião, né? Para ver se está alinhado com isso ou não. Então, nós conseguimos liberar a primeira consulta, né? Nestas condições, e vencemos a barreira territorial. Se valesse o projeto que o CFM defendia, teria passado dessa forma, né? A gente está sempre com muitos embates com o CFM, coisa que não deveria acontecer. Não deveria, porque os nossos propósitos deveriam ser coincidentes. Mas a AMB só teve um período em que ela foi muito parceira do CFM, na época do Eleusis, que teve o Edson que era lá do Amazonas, que estabeleceu uma parceria com ele. Ele é um indivíduo bastante habilidoso no trato com as pessoas, certamente muito melhor do que eu, né? César, desculpa, a Ordem dos Médicos do Brasil, a semente nasceu nesse período que você falou. Uhum. O Edson Andrade era o presidente do conselho, o Eleusis da AMB, e a ideia era o modelo da Ordem dos Médicos de Portugal, sim. que tinha Que era para juntar tudo, né? a AMB, vamos dizer assim, seria a presidente, vamos dizer assim, da Ordem dos Médicos, o conselho teria uma parte conselhal e o sindicato. Então foi a grande oportunidade isso seria o ideal. Perdeu, isso seria o ideal. baseado na ordem. Desculpa, viu? A outra pergunta diz respeito que interessa para as escolas ter uma boa nota, né? Porque, em ter uma boa nota, dá a ela a condição de dizer, eu sou uma escola boa, né? Portanto, vocês podem estudar na minha escola, minha mensalidade é alta, mas em contrapartida você vai sair um indivíduo bem formado. Aí você falou, mas isso pode ser falseado, porque vão criar um monte de cursinhos, né, para fazer. Eu não tenho preocupação com isso. Se os cursinhos corrigirem isso, né, é mais ou menos como um cursinho para entrar na faculdade de medicina, né? Então, às vezes, o indivíduo está tão bem formado. Quem entrou na faculdade de medicina aqui da USP esse ano foi um indivíduo que não fez cursinho. Um indivíduo de 24 anos cujo pai é pedreiro. Na Bahia, e a mãe empregada doméstica. E ele estava sozinho em casa. Ele não estudou numa boa escola. Na medicina de Ribeirão. Né? Ele não entrou numa boa escola. Ele não estudou numa boa escola básica. Né? Mas alguns alunos não vão para uma boa escola básica, mas depois ele pode se preparar de outra maneira, complementar a sua formação. Eu acho que isso é ideal, não. O ideal é que a escola fosse boa. Né? Mas se o cursinho ele oferece essa suplementação, né? Portanto, eu não abro mão da prova prática. Da prova prática. Né? Quem for fazer o exame de proficiência, o exame de proficiência é seletivo para a prova prática, como fazem as especialidades. Quem vai fazer a prova do TEGO hoje, ele primeiro precisa passar na prova teórica. E depois é para a prova prática. Não sei se vocês tiveram curiosidade, alguém já frequentou como é a prova prática. Nós fizemos, né? 78. Exato. A prova prática, ela foi evoluindo ao longo dos anos com no Rio de diferentes, Janeiro, nós fizemos. Com as diferentes presidências que lá passaram. Hoje ela está num nível de excelência muito bom. Você tem uma atriz, tem lá os instrumentos, tem lá os manequins, e a prova prática ela é muito boa. Então eu acho que a escola tem que se esforçar de uma maneira ou de outra para que ela realmente ela tenha uma nota boa, porque aquelas que têm nota ruim, você tem razão, o mercado vai punir. E por último, a pergunta de mercado do Carlos. Você sabe o que eu penso? Eu penso que o mercado ele vai a reboque da legislação. Se a legislação é frágil, o mercado aproveita as brechas. Né? Agora, veja bem, aqui, numa escola desse nível, tem, você falou, 40% de alunos, né, que não querem fazer a residência. Não querem fazer por quê? Aqui a residência é boa. Não é porque a residência é ruim. Alguns lugares podem não querer fazer porque essa residência é uma porcaria. Não é o caso aqui. Não querem fazer porque não veem vantagem nisso. Né? Se nós tivéssemos uma política de Estado para provimento de médicos que pagasse ao médico especialista um valor muito mais elevado e estratificasse por região mais inóspita, mais elevado, né?
com carreira para ele sair daquela região ruim e vir progredindo. Você acha que esses grandes desembargadores que estão aqui no Fórum João Mendes começaram aqui? Não, começaram em Martinópolis, naquela casa bonita onde morava o juiz, onde morava... Para chegar no Supremo, hein? Para chegar no Supremo. Entendeu? Hein? Então, quais eram as coisas mais bonitas que tinha lá em Martinópolis? Era do promotor e do juiz. O prédio mais bonito era o Fórum. Né? Não fugia, e a igreja de Santa Bíblia naquela... Né? Então, se não tiver uma política de Estado, né? Porque para pagar R$5.000 para um especialista, por que eu vou ficar 3 anos fazendo? Né? Se eu vou para o programa de saúde da família como generalista e já ganho de cara R$25.000. Então eu já vou sair da residência e já vou trabalhar. Então, se a legislação não der instrumentos para corrigir isso, olha, salário mínimo para um especialista que tem RQE ou que tem o título de especialista tem que ser X mil reais. Não vou nem falar um número, olha, tem que ser por 4 horas, sei lá, R$18.000, R$20.000. Aí o cara fala, pô, eu trabalho de manhã à tarde, 20 mil, eu vou ganhar 40 mil. Então eu quero ser especialista. Médico não especialista, 50% desse valor. Gustavo, Celso, José Maria e Nilson. E acho que aí a gente encerra as inscrições. Bom, parabéns, professor, mais uma vez, e parabéns pela sua liderança aí, juntamente com outros líderes aqui que a gente tem. Na verdade, acho que é muito importante a gente ter vocês presentes para defender a nossa profissão. Eu queria conversar um pouquinho a respeito da questão de mercado e da concentração das escolas na mão de alguns grupos privados, né? E o poder de lobby que eles podem criar. Então, nós temos... Eu sou um entusiasta do Brasil, mas eu acho que muitas vezes a gente faz algumas coisas meio tortas e depois gasta uma energia incrível para tentar consertar o que a gente mesmo criou, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa possibilidade deles, né? Quanto maiores os grupos, maiores os lobbies lá no Congresso, e como o senhor vê isso? Não posso. Celso, faz a pergunta, ele responde as duas. Obrigado aí pelos dados que você trouxe, sempre está aumentando o número de informações junto com o número de médicos que se formam. Eu só queria abordar uma coisa que você não tocou e que isso é um crescente. Hoje você vai em rede social e tem propaganda de escola na Bolívia, no Paraguai, tudo sem vestibular, e você tem um número muito grande de brasileiros indo fazer esse curso para voltar. Aí tem o tal do Revalida, não sei, como é que a MB vê isso, porque eles fazem o Revalida, são médicos, e como é que fica o RQE, o título de especialista para esse indivíduo que nem vestibular prestou e a gente nem tem ideia de como não prestou ENAD, não prestou nada. Eu queria... Como é que a MB vê isso daí? Porque o número é muito crescente. Para preservar a sua cognição, pode responder, por favor. Então, o primeiro, a concentração de escolas médicas. Tem um grupo empresarial no Brasil, tem vários, mas tem vários com muitas escolas, mas um deles em especial tem, dessas 449 escolas aqui, ele tem quase 10%. Ele tem 34 escolas de medicina. 34 escolas de medicina. O que tem que fazer o poder instalado, legislativo, executivo, judiciário? Não pode concentrar isso. Simples assim. Você acha que com o lobby que tem lá no legislativo, vão fazer uma lei que, olha, um grupo empresarial não pode ter mais do que 3 escolas de medicina? Ou uma só. Né? Mas não. Então, eu acho que nós da MB, a gente vê com muito maus olhos isso. Né? E tem coisas que a gente pode falar com clareza. E tem coisas que, a depender de como você fala, você vai ser processado. Né? Eu gostaria de ser um indivíduo como era aquele cantor Tim Maia. Ele não tinha papas na língua. Né? E ele, durante um tempo, foi proibido de cantar, aparecer na TV Globo, a maior emissora do país. E ele falava, eu não quero complicação comigo.
Eu não canto na Globo, mas sob hipótese nenhuma eu vou dizer que o senhor Roberto Marinho não deixou cantar na Globo. Eu gostaria de ser como ele, viu? Mas, enfim. Em relação às escolas da fronteira, médicos de fronteira, a única coisa que pega aí, Celso, é que nós não podemos ser xenofóbicos. Hoje está muito... Quem é o cara mais xenofóbico do mundo hoje? Não precisa responder, né? Cabelo loiro. Né? Então, a xenofobia é algo que ela está sendo muito mal vista. Então, eu não quero médico da Bolívia, eu não quero médico do Paraguai. Não, o que você tem que exigir é qualificação. Nesse sentido, eu acho que nós estamos bem. Porque o Revalida não dá moleza. O Revalida é um exame bem feito. Então, se o indivíduo passar no Revalida, ele é bom. Ele é um cara bem... Porque passa 5% no Revalida. Né? 95% reprovado. Teve anos aí que passaram 50%, mas agora o exame está bem duro. Né? Então, eu acho que a questão é o filtro, é fazer o filtro. E o filtro é o Revalida. Né? Se ele fizer o Revalida e obtiver o registro no conselho, porque foi aprovado, ele pode prestar exame para residência, pode entrar aqui e fazer residência aqui. Ele tem CRM oferecido pelo Brasil. Então, claro, ele teria liberdade para fazer. Agora, são escolas muito ruins. E outra coisa, desgraçadamente, quem é formado na Bolívia nessas escolas, com mensalidades muito baixas, ele é produto de exportação. Ele não pode ser médico na Bolívia, sabia disso? Não pode. Ele só pode ser médico em outro país. E aí vem tudo para o Brasil. O cara é formado da Bolívia e ele não pode exercer a medicina na Bolívia. Então é dramático. Né? José Maria. Professor, excelente. Eu me lembro, há uns anos atrás, até uma viagem de carro que nós fomos para Botucatu, na época o senhor fazia muito bem a proteção da nossa especialidade. E o senhor falou muito bem para mim sobre todas as pressões que tinham da sociedade, até políticas. E nós vimos também, de lá para cá, toda a consequência. O senhor já mostrou várias vezes o problema do nosso país, inclusive, não só da ginecologia e obstetrícia, mas do médico como um todo. E hoje o senhor mostrou 3 pontos importantes, que acho que estão todos eles interligados, talvez tenham a mesma solução, que seria a educação explodindo, faculdades, mas para tudo que é lado, sem controle e até sem valorização do profissional e do professor que está lá. E depois surge a residência médica, que também temos cursinhos, não só para a faculdade de medicina, mas também para a residência médica, que eles começam já no 3º ou 4º ano. E depois nós chegamos, o próprio aluno sem valorizar a residência. Às vezes querendo ir para Instagram, às vezes querendo ganhar um dinheiro para ou pagar a faculdade, ou para ter alguma renda, para depois pensar. E depois nós vemos também que, apesar de ter um número muito menor de residência em relação a formados, ainda tem as pessoas que ou não fazem ou desistem da residência. E a terceiro ponto vem a especialização, como o senhor colocou. Aí vemos que tem pessoas que não fazem a residência e começam a formar várias outras sociedades, o que desvaloriza não só a nossa especialidade, mas como a medicina como um todo no Brasil. Aí eu venho com uma pergunta, que talvez seja um pedido, né? Ou uma esperança. O que o senhor recomendaria, o que a gente poderia fazer, já que a parte política é tão importante nisso, até para mudar as leis, para o nosso futuro? Não, eu tenho que desculpe. Olha, a sua pergunta é uma pergunta bastante desafiadora, né? O que nós podemos, como país, fazer? O que eu acho que nós precisamos, como país, fazer é, primeiro, eu acho que acabar com essa polarização político-ideológica que nós temos no país. E aí não estamos falando só da medicina. Isso é uma coisa terrível. Né? Eu acho que a gente tem que ter um poder moderador, né, que procure colocar as causas acima. Olha a utopia do que eu estou dizendo. Né? As causas acima dos interesses políticos e ideológicos partidários. Né? Você vê agora essa eleição que se desenha para presidente e certamente está no parlamento, né? Na Câmara Federal, no Senado, que é a nova parte também. Você vai ter a mesma polarização que você tem para presidente, você vai ter um candidato forte, forte eu digo em termos de número de votos da direita, você vai ter um candidato
forte número de votos da esquerda. Eles vão debater entre si. O meio, acho que vai ficar muito esvaziado, tenho a impressão. A não ser que isso mude muito, né? A não ser que isso mude muito. Não sei se a população vai ter conhecimento. E não estou falando o nome de ninguém. E nem estou declarando posição, né? Eu estou dizendo que... porque a gente precisa colocar... Eu sonharia com um país em que as causas de interesse da população... E aqui nós estamos falando de causa de interesse da população. Nós estamos falando, em essência, de assistência médica. É disso que nós estamos falando. A AMB tem duas bandeiras, e por isso que ela tem que estar envolvida com tudo isso. Duas bandeiras que eu sempre acho que elas podem ser uma só. É a boa assistência da população, ela tem que lutar pela boa assistência e pelo bom exercício da medicina. E uma coisa está ligada à outra, né? Então, o que deve preponderar nas discussões do parlamento, nas discussões das políticas do país, é o interesse público. O que é melhor para a população? E o que é melhor para a população? Aquilo que é melhor para a sua filha, para a sua mulher, né, para os seus pais, para a população do Maranhão. Eu não posso querer algo... Eu, por exemplo, agora, acho que eu fiz uma cirurgia cardíaca. Eu fui maravilhosamente bem tratado. Mas isso é um privilégio. É um privilégio. Eu pude escolher o médico que me operasse, eu pude escolher o hospital, eu pude tomar os remédios. Não é? É assim com a população? Não é. Então, às vezes, um indivíduo que tinha o mesmo problema que eu, às vezes vai ficar na fila aí 2, 3 anos para conseguir se operar. Não, eu, assim que fiz o diagnóstico, procurei resolver o problema e graças a Deus, tudo correu maravilhosamente bem, né? Então, qual é a minha esperança? É que esse país tome juízo, né? Esse país está gastando muita energia à toa com essas brigas de direita com esquerda. Todo mundo tem lá, tem suas fragilidades, os dois lados têm muitas fragilidades, acho que mais fragilidades, porque estão se degladiando, do que qualidades. Estou falando dos dois lados, então estou confortável para falar. Então, eu acho que precisa aparecer um poder moderador, né, tanto no parlamento quanto no executivo. O judiciário também está muito medo por essas coisas, né? Então, acho que nós estamos num país difícil, ruim, né? Apesar de você ser um otimista. Bom, também quem acredita que o Palmeiras foi campeão em 51, acredita em Papai Noel também, né? E também as entidades médicas, né? As entidades. O melhor dos mundos seria uma AMB e um Conselho Não Federal unidos, né? Exatamente. Professor Nilson Mello, para terminar. Bem, César, nosso conterrâneo. Obrigado. Primeiro, eu queria te parabenizar pela sua liderança na AMB, né? Eu acho que em todos os sentidos, até no sentido de capitalizar a mesma, porque isso é um grande problema para a AMB, diferentemente do Conselho Federal de Medicina. Devemos lembrar também que os conselhos regionais e federais, eles têm, as pessoas que participam, elas ganham, elas têm salários. Bastante. Que não é pequeno. E que não chega, talvez, ao médico do dia a dia. Enquanto que nas sociedades médicas, na AMB, ou nas regionais, a PM, não tem o ganho, né? Então é uma diferença muito grande. E eu queria lembrar também uma coisa, então eu queria te parabenizar pela liderança, capitalização e pela luta que não é fácil, é uma luta em geral em glória, né? Mas tem que ser feita. A segunda coisa que eu queria, tem uma coisa que é sindicato, tem uma outra coisa que é o Conselho Federal, que é ética médica. A AMB não. É a parte do conhecimento do médico. É a parte de conhecimento, a parte de ensino. Então, eu imagino que o exame que tem que ser feito pela AMB, não é pela ética. Claro. A ética tem que ser exigida sempre. Então, essa é uma briga muito grande, né? Porque, infelizmente, no Conselho, se a gente pegar a questão do Conselho Federal de Medicina, tem gente lá que está batendo palmas para os chips da beleza, né? E eu não sei se ele tem o título de especialista, também não sei, né? Então, esse é um grande problema que nós vamos enfrentar. Queria lembrar também uma outra coisa, que foi muito bem colocada pelo Gustavo. Se nós juntarmos a AFIA, quem é o dono da AFIA aqui à frente? É o Paulo Guedes.
Quem toca? A esposa, a esposa não, a irmã e a filha. Tem um grupo estrangeiro muito Beth forte. Guedes. Beth Guedes. Se juntar com a Estácio de Sá, né? São mais 16. Dá 34 com 16, 50. E se pegar a Ânima mais 15, 65. Essas três sozinhas têm 37% das faculdades de medicina que os Estados Unidos têm, 180. Né? O pior... O nosso Tim Maia aqui, né? Nosso Tim Maia. Falando nisso, antes que eu esqueça, eu só queria perguntar se naquele Boeing o paraquedas é bom. Porque se for bom, aí dá para arriscar. A segunda coisa é que tinha uma norma que ele poderia colocar quantas escolas eles quisessem. Né? Agora exige que tenha que ser, no máximo, uma por região geográfica do Brasil. Temos 5. Então, uma dessas grandes, ela pode colocar 5 esse ano, 5 ano que vem, em 10 anos, mais 50. Né? Então, esse é um outro problema. O segundo problema que eu vejo é que algumas escolas, algumas faculdades boas, né, tipo PUCamp, PUC de Sorocaba, a mensalidade era baixa. Aí, principalmente com a Mandic, que chegou a 18 e agora está em torno de 15. E tem a Mandic, que é né? A de Araras. Né? Tem a de Araras, que eu inclusive queria comentar também dela. Então, o que aconteceu? O ticket subiu muito, porque o valor de uma escola depende do ticket médio. E a medicina é exageradamente alta, comparada com direito, que às vezes com 500, 400 reais você consegue. Né? Então, esse é um problema grande. Aí você pega Araras. A Mandic de Araras, o que ela faz? Ela não tem hospital, então ela está utilizando a Santa Casa. Para meu espanto, não, esse domingo retrasado, teve um edital de concurso para residência médica em clínica médica lá com a supervisão da Mandic. Ou seja, o residente lá não vai ter orientador, ele vai ser o quê? Mais um profissional para tocar o dia a dia. Né? Então, são as coisas que a gente tem que pensar. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão que foi chamada a atenção pelo Celso. A faculdade, a universidade em Santa Cruz de La Serra, ela tinha, em 2018, mais de 2.000 alunos brasileiros, dos quais uma boa percentual era na área médica. A Argentina também não permite que o cara pratique lá. Cuba sim, mas quem que vai ficar em Cuba? Com um salário máximo de $42. Né? O cara que é top é $42 e recebe 25 litros de gasolina. Né? E uma parte de porção alimentar. Agora ninguém vai querer ficar. Não chega gasolina mais lá? Né? Agora não tem mais. Né? A minha amiga está lá, não tem gasolina para ir para o hospital. Então, são aspectos. Mas aí encontraram soluções. Gustavo. O preço lá é barato. Né? A mensalidade. Então, o que o pessoal faz? Assunção, Cidade del Este, né? Cuba, Buenos Aires. O que ele faz? No 4º ano ele vem para o Brasil. Aí ele vem. No currículo é diferente. Você não pode entrar no 4º ano, você vai voltar para o 3º ano, que é mais um ano de mensalidade. Vale. E quem faz isso? Aí é um outro drama que está acontecendo. A Faculdade de Medicina de Fernandópolis, vizinho da cidade do Filace, que é Votuporanga, que tem 80 alunos, desculpa. Em Fernandópolis, ela tinha uma permissão por um X. Então, ela relata que ela tinha autorização para 1.230 por 6 anos. 1.230 dividido por 6 significa 205 alunos. Uma cidade de 70 mil habitantes. Aí, o que aconteceu? Martinópolis vai ver uns 150, então. Não, Martinópolis mais. Na Grande Martinópolis é gigantesca, né? Pega Prudente. Aí, o que aconteceu? Na verdade, ela não tinha 1.230, ela chegou a ter mais de 2.600, ou seja, o equivalente ao ano para 434 alunos por ano, e a faculdade, o hospital é a Santa Casa e não tem corpo docente. Então, agora foi rebaixada para 128. Só que esse 128 é para o vestibular. Ela vai continuar recebendo.
ela vai continuar faturando. Então, essa é uma outra forma. E, por último, para terminar, as chamadas bibliotecas itinerantes. Primeira vez que eu vi isso, eu achei que era mentira, estavam gozando. Por que é biblioteca itinerante? O MEC avisa quando vai fazer a vistoria. Então, o que acontece? Não tem nada. Biblioteca itinerante. É contratada uma empresa que leva uma série de coisas para mostrar que ela está capacitada. Terminou, acabou. Né? Então, é isso. Da mesma forma que a faculdade é no Oeste, em Presidente Prudente, uma vez quis me contratar porque até a vistoria. Contratava por 3 meses para você ficar lá, né, no período da visita. Então, infelizmente, eu acho que só tem uma forma. E, normalmente, as operadoras de saúde que ajudaram também a criar isso, para ter uma mão de obra barata, hoje elas estão quebradas. Estão quebradas por quê? Um médico com pouco conhecimento, o que ele faz é aquilo que nós sabemos muito bem, vai pedir exames. Ele vai pedir exames e não vai saber interpretar. O custo se eleva, a paciente é mal atendida, ele não tem solução, e a saúde é a que nós estamos vendo hoje. César, seu comentário final. Primeiro, agradecer ao Nilson, todos sabem do carinho que eu tenho pelo Nilson, da honra de tê-lo como amigo de tantas décadas, né? De sermos da mesma cidade do interior. Então, eu só quero agradecer os comentários que você fez, que, na verdade, eles vêm se somar às suas preocupações e os comentários que você agregou, só vem somar a tudo que a gente colocou aqui, nada que venha ao contrário do conceito que está sendo discutido aqui. Te agradeço, viu, Nilson? Obrigado. Eu só queria, antes de terminar, dizer o seguinte: eu acho que, eu fico muito feliz que tem pessoas muito vividas aqui, muito experientes, com poder de análise muito grande, foram questões muito relevantes que foram colocadas, né? E nós temos uma responsabilidade que não podemos nos omitir. Nós temos que participar dessa trincheira. Nós temos que participar dessa trincheira. Nós temos que levantar vozes. E sem vozes que são muito representativas. A voz de cada um de vocês aqui, ela é muito representativa, talvez mais do que vocês possam imaginar, pela credibilidade da instituição. Então, nós temos que levantar vozes, né? Porque eles estão organizados. Eles estão organizados, eles estão suportados, eu creio. Essa OMB, ela não está fazendo isso pela cabeça desse indivíduo, deixa eu me controlar aqui, que está gerindo a OMB, né? Eu imagino que tem um suporte financeiro, empresarial, né? Porque imagina essas escolas ruins. Elas, quanto mais especialistas e mais fácil formar um especialista, ela vai dizer: eu dessa escola aqui, ó, dos meus alunos aqui, 30% viraram especialistas lá pela OMB, pô, e o conselho foi lá e registrou, pô, né? Então, nós não podemos aceitar isso, né? Isso não é uma reserva de mercado da AMB. Nós somos todos AMB, né? Esse é o último ano que eu estou lá como presidente, dediquei esses anos da minha vida muito à AMB, muito. A AMB não é algo que você possa fazer de conta que você é presidente. Não dá. Não dá, né? Então, isso foi o que mais me tomou tempo nesses últimos anos, falo com absoluta sinceridade, né? Porque todos nós somos multifacetados, né? Você é professor aqui, você tem o seu consultório, você faz assessoria para isso, assessoria para aquilo, participa das sociedades, né? E a coisa que mais me toma tempo hoje, e eu estou triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque termino o mandato agora, tenho certeza depois de sair do mandato vou me sentir mais quero participar, quero continuar participando, quero emprestar minha voz sempre que oportuno em defesa dessas teses, né? Mas eu achei bom vê-los todos aqui, né? Pessoas da minha maior consideração e admiração. Espero que vocês sejam vozes que se unam a todas as outras nessa trincheira. É muito importante que vocês participem. Muito obrigado, César.